Bom dia! Tudo bom, meninada? Ai, que saudade! Será que isso não termina nunca, gente? Olha, na aula de terça-feira, eu estava explicando para vocês trocas de calor envolvendo mudança de estado físico. Lembram vocês? Tá? Hoje eu ainda vou ficar nesse tipo de exercício porque eu considero, não que ele seja difícil, mas um pouquinho mais complicado, né? Mas nós vamos fazer bastante exercício até vocês entenderem direitinho, tá? Então vamos lá. Lembrando que em trocas de calor, quando o sistema tem vários corpos, termicamente isolado do meio externo, para não perder calor para o meio, certo? A soma das quantidades de calor por eles trocadas é igual a zero. Então, sempre a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero, certo? Se eu tiver um sistema com N corpos, eu vou escrever quantidade de calor do corpo 1, mais quantidade de calor do corpo 2, mais quantidade de calor do corpo 3, mais quantidade de calor do corpo 4, mais quantidade do corpo N, igual a zero. Então, vou fazer a somatória de todas as quantidades de calor, vai ser igual a zero. No caso do sistema não estar termicamente isolado, ou de do calorímetro não ser ideal, que foi a aula que nós estudamos na semana passada, que era trocas de calor envolvendo o calorímetro, então o calorímetro participava das trocas de calor, então nós devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente, que no caso dessa aula da semana passada seria o calorímetro. Então vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais QN, mais o Q do ambiente, que no caso da nossa aula, o Q do calorímetro igual a zero, ok? Então, agora nós vamos iniciar fazendo vários exercícios, certo? Bem, no livro de vocês tem bastante exercício sobre isso, certo? Um dos exercícios, certo? É o exercício da página 237, o exercício 27. Ele diz o seguinte, ó. Misturam-se 300 gramas de gelo fundente. O que é gelo fundente? A 0 graus Celsius, certo? E 700 gramas de água a 100 graus Celsius. Qual será a temperatura final da mistura, sabendo que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama? Toda vez que eu fazer um exercício como esse, eu tenho que fazer um estudo da quantidade de calor que pode ser liberado e da quantidade de calor que pode ser absorvido. Sempre começa. Quem que vai absorver calor? Ó, é as 300 gramas de gelo fundente. Quem que vai liberar o calor? As 700 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Vamos iniciar fazendo um estudo. Eu tenho 300 gramas de gelo fundente, isto é, 0 graus Celsius. Qual seria a quantidade de calor necessária para todo esse gelo derreter? Não vai ser a quantidade de calor latente, porque é mudança de estado físico, certo? Gelo sólido passou para gelo líquido, certo? A 0 graus Celsius. Então, vai ser a massa vezes calor latente de fusão. Então, 300 vezes 80 vai dar 24 mil calorias. Então, essa é a quantidade de calor absorvido pelo gelo para poder derreter. Da onde que vai vir esse calor? Das 700 gramas de água a 100 graus Celsius, ok? Então, qual que vai ser a quantidade de calor que pode ser liberado por essa água a 100 graus Celsius? Olha, se a mudança de estado físico, se essa água tem uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, vai para 0 graus Celsius, é quantidade de calor sensível, que é massa, calor específico e variação de temperatura. Então, 700. O calor específico da água é 1. Aqui o exercício não deu, mas a gente até sabe decor, né? Variação de temperatura. Temperatura final é 0, menos 100. Vai dar menos 70 mil calorias. É a quantidade de calor liberado, certo? Bem, como o que é liberado é muito maior que o que é absorvido, ó, 70 mil e 24 mil, haverá calor para derreter o gelo. Concorda comigo? Certo? Porque o gelo só precisa de quanto? 24 mil calorias. E, além disso, vai aumentar a temperatura da água do gelo.
certo? Então, agora que eu começo a fazer o exercício, olha, primeiro eu tenho que fazer todo esse estudo aqui, ó, para saber o que vai acontecer, certo? Bem, então, o que vai acontecer com essas 300 gramas de gelo que está a 0 graus Celsius? Ele vai derreter, absorvendo 24 mil calorias, certo? O que vai acontecer com essa água do gelo, água líquida, 0 graus Celsius? Vai esquentar, então vai ser o que absorvido pela água do gelo, certo? Bem, quem vai dar esse calor? A 700 gramas de água que estava a 100 graus Celsius, certo? E ela vai abaixar a sua temperatura até qual? Até a temperatura T. Por isso que eu fiz assim, ó. Quantidade de calor da fusão do gelo. Massa do gelo vezes calor latente de fusão. Então, 300 vezes 80. Quantidade de calor absorvido pela água do gelo. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, 300 vezes 1 vezes T menos 0. Mais massa vezes calor específico da água vezes variação da temperatura da água que estava 100 graus Celsius. Então, vai ser igual a quanto? 700 vezes 1 T menos 100. Certo? Resolvendo essa equação, ó, 300 vezes 80, 24 mil, mais 300T, mais 700T, menos 70 mil, igual a 0. Vou chegar na equação, 1000T menos 46 mil igual a 0, 1000T igual a 46 mil, T igual a 46 graus Celsius. Ok? Certo? Bem, Soninha, é um pouquinho mais difícil. Sabe por quê? Não tem jeito de eu resolver esse exercício se eu não faço o estudo antes, se eu não comparo a quantidade de calor que tem que ser absorvido e a quantidade de calor que tem que ser liberado. Vamos fazer mais um exercício. O livro de vocês, a página 237, o exercício 28. Uma peça de ferro de 2 kg é retirada de um forno onde a sua temperatura é de 650 graus Celsius e colocado sobre um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Meninada, pensa uma coisa. Você tem um bloco de gelo a 0 graus Celsius, gelo sólido a 0 graus Celsius. Você colocou uma peça de ferro a 650 graus Celsius. O que você pensa? Olha, esse gelo, o que pode acontecer? Ele pode derreter, certo? Esse bloco de gelo pode derreter até tudo derreter. Ou pode derreter parcialmente. Consequentemente, esses 2 quilos de ferro a 650 graus Celsius vai esfriar, certo? Aí ele diz o seguinte, ó, supondo que todo o calor sentido pela peça de ferro é usada para fundir o bloco de gelo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que todo o bloco vai derreter. Qual a quantidade de gelo fundido pelo calor cedido pela peça de ferro, certo? E aí ele considera, qual que é o calor latente de fusão? 80 calorias por grama. Qual que é o calor específico do ferro? 0,112 calorias por grama grau Celsius. Qual que é o calor específico do gelo? 0,55 calorias por grama grau Celsius. Então, vamos aqui, vamos colocar os dados aqui. O que eu tenho do ferro? Eu tenho uma massa de 2 kg, estava uma temperatura de 650 graus Celsius, temperatura final faz 0 graus Celsius. E qual é o calor específico? 0,112 calorias por grama grau Celsius. Vamos calcular a quantidade de calor liberada pelo ferro. Como muda a temperatura, é a quantidade de calor sensível, que é igual a mc delta T. Então, vai ficar... Aqui, vocês perceberam que eu passei 2 kg para grama. Por quê? Porque o calor específico estava em calorias por grama grau Celsius. Então, 2.000 vezes 0,112 vezes a variação de temperatura, 0 menos 650. Vai dar menos 145.600 calorias, ok? Como ele te disse que todo o calor cedido pela peça de ferro é usado para fundir o bloco de gelo, certo? E o bloco de gelo estava sólido, gelo, a 0 graus Celsius, e vai fundir, vai passar para o estado líquido, então é mudança de estado físico. Mudança de estado físico, eu vou usar a quantidade de calor latente,
mas fez calor latente de fusão. Então, ó, 145.600. Vocês estão percebendo que aqui era negativo, porque era calor liberado. Aqui eu não coloquei o negativo. Por quê? Porque aqui vai ser absorvido. Vai ser absorvido para derreter, ok? A massa de gelo que eu quero calcular, vezes 80. Eu vou encontrar que a massa do bloco de gelo é 1.820 gramas. Ok? Vamos fazer agora, gente, exercício envolvendo a unidade watts. O que é watts? Watts, gente, é a mesma coisa que joules por segundo, certo? E watts é uma unidade de potência. Então, nos outros dois exercícios, nós vamos resolver exercícios envolvendo potência, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma potência térmica? Potência, gente, é energia sob tempo. Como eu estou falando potência térmica, essa energia é a quantidade de calor sobre tempo, certo? Então, potência térmica vai ser a quantidade de calor sobre a quantidade de tempo para elevar ou retirar calor de um corpo. Tudo bem? Bem, quais são as unidades? No sistema internacional, gente, é watts, que é joules por segundo. Mas também pode ser calorias por segundo, calorias por minuto, quilocalorias por minuto, certo? Aqui eu só informei vocês o seguinte, no Brasil, na área de refrigeração, é muito comum se utilizar a unidade BTU por hora, ok? Que é outra unidade usada. Então, vamos fazer os exercícios que eu falei com vocês, que envolvem potência. Peço desculpa para vocês, quando aparecer assim, é porque eu não consigo escanear e passar para slide, quando fica bem, o exercício está bem contido, assim, na dobradura do livro, tá? Então, ó, na página 236 de vocês, o exercício 20, é o seguinte: coloca-se 900 gramas de gelo a 0 graus Celsius no interior de um forno de micro-ondas, de 1.200 watts, ó, 1.200 joules por segundo, para ser transformado em água também a 0 graus Celsius. Admitindo-se que toda energia fornecida pelo forno será absorvida pelo gelo, devemos programar para funcionar durante quanto tempo? Certo? Bem, então, e é dado para vocês que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e que uma caloria são 4 joules. Então, qual que é a massa de gelo que eu tenho a 0 graus Celsius? 900 gramas. O exercício me deu a potência 1.200 watts. E 1.200 watts é a mesma coisa que 1.200 joules por segundo. O que ele está te pedindo? O tempo, que eu vou chamar de ΔT, certo? Vamos calcular a quantidade de calor absorvida para derreter todo o gelo? Então, ó, como é mudança de estado físico, eu vou usar quantidade de calor latente, que é massa vezes calor latente de fusão. Então, 900 gramas vezes o calor latente de fusão, que é 80, vai dar 72.000 calorias. Então, para derreter todo o gelo, eu preciso de 72.000 calorias, ok? Bem, eu sei que uma caloria não são 4 joules. Então, 72.000 calorias, eu vou transformar para joule, coloquei X, montei uma regrinha de 3. Então, eu vou encontrar que 72.000 calorias é a mesma coisa que 288.000 joules, certo? Bem, o exercício te forneceu que a potência do micro-ondas é 1.200 watts ou 1.200 joules por segundo. O que significa isso? 1.200 joules por segundo. Que esse micro-ondas, em um segundo, ele fornece 1.200 joules. Eu quero saber quanto tempo para fornecer a 288.000 joules necessária para derreter as 900 gramas de gelo. Montando outra regrinha de 3, um segundo está para 1.200 joules, assim como o ΔT está para 288.000 joules, eu vou encontrar 240 segundos. Certo? Mas o exercício que é em minuto. Como que eu passo segundo para minuto? Divido por 60. Vai dar 4 minutos, a resposta certa é a B. Ok? Mais um exercício
envolvendo potência. É o livro, a página 236, é um exercício da Unicamp, exercício 15. Em um aquário de 10 litros, completamente cheio de água, encontra-se um pequeno aquecedor de 600 watts, 600 watts. Desculpa, 60 watts, mesma coisa que 60 joules por segundo. Sabendo que em 25 minutos a temperatura da água aumentou, então, variação de temperatura de 2 graus Celsius, pergunta-se que quantidade de energia foi absorvida pela água. B. Que fração da energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior. Dado. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius e 1 caloria igual a 4 joules. Vamos lá. Esse exercício precisaria ter falado para vocês a densidade da água, que é 1 kg por litro. O que quer dizer isso? Que 1 litro de água tem uma massa de 1 kg. Se o exercício está te falando 10 litros, é a mesma coisa então que o quê? 10 kg ou 10 mil gramas de água, certo? Se a potência é 60 watts, é 60 joules por segundo. O que significa isso? Que 1 segundo ele te fornece 60 joules, certo? O exercício não te falou 25 minutos? Passando 25 minutos para segundo, multiplicando por 60, eu vou encontrar 1.500 segundos. Então, eu vou encontrar 90.000 joules, ok? Na pergunta A, ele te pergunta qual é a quantidade de calor absorvido pela água. Olha, aqui no igual MC delta T, então a massa de água é 10.000, vezes calor específico da água, 1, vezes variação de temperatura de 2 graus Celsius. Eu vou encontrar 20.000 calorias. Ou, passando para joule, 1 caloria não são 4 joules, 20.000 calorias são 80.000 joules. Ok? Bem, o exercício B te pede qual que é a fração perdida. O que é uma fração? É o tanto que você perdeu sobre o total, certo? Bem, se para derreter eu precisei de 80.000 joules e ele havia te fornecido 90.000 joules, então quer dizer, quanto que eu perdi? Ó, absorveu para derreter 80.000. O total de energia foi 90.000. Quanto que foi a energia perdida? 10.000 joules. Então, qual que é a fração? O que perdeu sobre o total? Então, 10.000 sobre 90.000 vai dar 0,11 ou 11%. Ok? Bem, mais um exercício. É do livro também, página 236, exercício 16. Um aluno, simplesmente sentado numa sala de aula, dissipa uma quantidade de energia equivalente a uma lâmpada de 100 watts. O que é 100 watts, meninada? 100 joules por segundo. O valor energético da cultura é de 9 quilocalorias por grama. Então, o que quer dizer? Cada 1 grama de cultura tem um valor energético de 9 quilocalorias, ok? Para simplificar, adote 1 caloria igual a 4 joules. Ele pede na A, qual o mínimo de quilocalorias que o aluno deve ingerir por dia para repor a energia dissipada. B, quantos gramas de gordura um aluno queima durante 1 hora de aula? Ele me diz que a energia dissipada é 100 watts, que é 100 joules por segundo. O que significa isso? Que 1 segundo dissipa 100 joules. O valor energético da gordura é 9 quilocalorias por grama. O que significa isso? Que 1 grama de gordura possui 9 quilocalorias. E fala para considerar que 1 caloria é igual a 4 joules. O exercício pede por dia. Um dia tem 24 horas. Ok? Então, vamos ver. Se um segundo dissipa 100 joules, em 24 horas vai dissipar quanto? Certo? Como aqui está em segundo, tem que passar 24 horas para segundo. O que eu faço? Multiplico por 3.600. Fazendo a regra de 3, eu vou encontrar o quê?
8.640.000 joules, ok? Só que o exercício te pede quantas quilocalorias. Olha, quilocalorias. Então, vamos lá. Uma caloria não são 4 joules. Então, 8.640.000 joules tem Y calorias. Eu vou encontrar que Y é igual a 2.160.000 calorias. Passando para quilocalorias, eu vou dividir por 1.000. Então, vai dar 2.160 quilocalorias. Tudo bem? Certo? Na B, ele pede a massa de gordura em 1 hora de aula. Certo? Então, vamos pensar. O que é 100 watts? 100 joules por segundo. O que significa isso? Que 1 segundo dissipa 100 joules. Em 1 hora, eu vou passar para segundo, certo? Para poder montar a regrinha de 3, que eu não posso ter uma regra de 3 aqui em segundo, aqui em hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vai ter, resolvendo a regra de 3, vai dar 360.000 joules, certo? Mas ele pede... O exercício te fornece que o valor energético da gordura é 9 quilocalorias por grama e ele quer a massa, certo? Então, o que eu tenho que fazer com essas 360.000 joules? Passar para calorias e de calorias passar para quilocalorias. Então, ó, se eu sei que uma caloria são 4 joules, 360.000 joules é só eu dividir por 4 para eu ter calorias. Então, vai estar 90.000 calorias, que em quilocalorias eu divido por 1.000, vai ter 90 quilocalorias, certo? Se o valor energético é 9 quilocalorias por grama, o que significa? 1 grama, 9 quilocalorias. 90 quilocalorias, uma massa M, eu vou encontrar uma massa de 10 gramas. Ok? Bem, por favor, refaçam os exercícios, verifique se tem dúvidas, certo? E entre em contato comigo, ok? Bom final de semana, um abraço, tá? Tô com muita saudade de vocês. Tchau, bem.